Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Chama de Bafomé, o seu canal sobre satanismo de Anton LaVey. Estou aqui com Samael e hoje nós iremos conversar alguns tópicos interessantes. Pois é, de novo, olá. Hoje a gente decidiu falar um pouquinho sobre duas coisas de uma vez só, né? Inicialmente era fazer esses dois assuntos separados, mas a gente decidiu unir eles aqui, que é... A gente não sabe chamar direito a não ser anticristo, né? Isso. E blasfêmia. Falar sobre essas duas coisas juntas. Primeiro sobre o tópico assim, anticristo, né? Como assim? O que você quer dizer com anticristo, né? O que um satanista tem que explicar sobre anticristo? Mas é uma reflexão que não é necessariamente coisas de LaVey isso, mas uma reflexão assim que a gente tem, mas que dizem alguns livros, sim, como Lex, né? Satânicos e alguns outros livros. E que eu acho que é importante ressaltar isso, porque tem muito satanista por aí, né, que acha que por você ser satanista você tem uma carta branca, ou você deve se impor contra outra religião, ou um jeito de pensar, principalmente coisas como tipo cristianismo. E isso não é verdade, não é assim que funciona. E pelo contrário, não é correto, na real, você ser demonstrar ou fazer, assim, praticar o ato do ódio contra outra religião. No caso, eu vou estar usando aqui como exemplo, sempre que eu disser isso, a Igreja Católica, por exemplo, né? Então é muito comum você ver satanista odiar e não sei o que, e curte páginas ateias, e ele ataca a religião alheia, e não, Deus não existe, as pessoas religiosas são idiotas, e não sei o que, não sei o que. Só que assim, como satanistas, né, de LaVey, a gente tem que pensar o seguinte: o que você ganha com isso? Tá? Qual a sua... o que você adquire, assim, na sua vida atacando essas pessoas? Né? O que necessariamente elas fizeram de errado pra você? Se você não ganha nada com isso, se você está fazendo isso por puro ódio gratuito que vem de você, você tem que parar um pouquinho e reconsiderar isso, porque em vários casos, se você parar para perceber mesmo, a única coisa que você consegue com isso é, se você está demonstrando um ódio gratuito por isso, você vai receber ódio de volta. Então, por exemplo, se você está num trabalho e você odeia do fundo do seu coração as pessoas cristãs, né? De novo, um exemplo. E você, mesmo que indiretamente, ali você acaba demonstrando isso no seu dia a dia. Isso pode prejudicar. Isso pode prejudicar como as pessoas, bem ou mal, a gente convive com as pessoas que são diferentes. Elas podem olhar de um jeito ruim, o nosso chefe pode nos ver com mau olhar, e isso pode custar até nosso emprego. As pessoas dizem que não, mas custa sim. Custa sim. Essas histórias, por exemplo, muita gente diz sobre tatuagem, né? Hoje em dia é diferente, realmente, mas a sociedade que a gente vive está um pouco mais mente aberta do que antigamente. Mas essas coisas, se você usa tatuagem, as roupas que você usa, a forma que você fala, as suas opiniões contam, sim. As pessoas notam isso, sim. Né? Não é à toa que a gente tem vários vídeos que falam sobre o comportamento, digamos assim, do lado animal, né? Entre os humanos. Então você sair por aí demonstrando que odeia a religião alheia, né, não é uma boa para você. Se você é um satanista, você vai reconhecer isso, você é mais inteligente que isso, você não vai procurar esse tipo de ataque, não é mesmo? Até porque nos próprios livros, né, tem uma parte que diz, né, que tipo, se o seu pai e sua mãe é ateu ou outra budista e tudo mais, tipo, tem que respeitar, né? Sim, assim como, né, o satanismo do LaVey fala o quê? Individualismo, não é mesmo? Então assim, ninguém é diferente. Só porque você escolheu o caminho, nesse caminho, você vê o lado ridículo que muitas religiões têm, o lado de escravizar a mente que as pessoas, principalmente o cristianismo, como a gente diz, só
tudo, só porque você escolheu isso não quer dizer que você, primeiro, isso talvez algumas pessoas discordem do que eu vou dizer, mas por você não ser um satanista, você não é melhor do que os outros, tá? Pelo contrário, tem muito satanista aí que se acha superior, mas é 1000 vezes inferior, de um jeito geral falando, do que um cara cristão, por exemplo. Porque a religião da pessoa não define o caráter dela, o quão bom ela é em alguma coisa na vida. Por exemplo, é muito comum ver gente, principalmente entre pessoal mais novo, né, que quer aderir assim, ao satanismo, sair odiando, todo religioso, não sei o que, não sei o que. Só que essa pessoa não faz porra nenhuma na vida, né? Fica sentado o dia inteiro, vivendo à custa dos outros e xingando a religião alheia, a opção dos outros. Né? Como eu disse uma vez, esse é um dos motivos de eu não gostar muito, às vezes, né, em certas circunstâncias, de falar da minha posição ateia. Porque isso é muito comum em alguns grupos ateus, né? E às vezes, né, é o que você mais vê em ateus. Ateus atacando gratuitamente a religião alheia. Como eu já dei um exemplo, não lembro em qual vídeo nosso, que eu gostava muito de um apresentador lá de um programa, e que quando ele morreu, e ele era uma pessoa religiosa, né? O povo lá da página lá do Facebook da vida lá, de outras redes, até assim, né, que eu curtia, atacando ele de tudo quanto é jeito, porque ele tinha uma doença e ele era religioso, ele não, eu prefiro não fazer o tratamento. Então os ateus atacavam ele como se fosse opção, por causa da religião ele não quis se tratar, né? E o pessoal xingava tanto esse cara, e sempre que eu sempre soube da religião desse apresentador e eu gostava muito dele. Ele era engraçado, ele era divertido, eu achava ele um cara cabeça. Só que aí quando eu fui ver a história, né, ele não é que ele escolheu não se tratar por conta da religião, mas porque a doença dele era tão grave que as chances dele conseguir se curar mesmo com tratamento era mínimo, e esse tratamento ia debilitar ainda mais ele. Então ele basicamente aceitou a morte dele, ele esperou a hora dele, ele não quis, falou, bom, já que eu tenho um tempo limitado, eu prefiro passar esse tempo, aceitar a minha morte, do que ficar maltratando o meu corpo com esse tratamento, né? Não lembro se era quimioterapia, mais ainda. Foi uma escolha dele, e os ateus meteu o pau no cara. E eu fico assim perplexo com isso, porque isso é extremamente desnecessário. Isso, pra mim, essas pessoas têm muito menos caráter do que muita gente religiosa, né? Todo mundo gosta de falar mal da religião alheia, mas quantas igrejas não salvaram usuários de droga, por exemplo, que moravam na rua? Eu não tô querendo passar pano, todo mundo aqui, principalmente na página, sabe o mito de Deus e de Jesus Cristo, mas quantas organizações aí, igrejas, né, partes religiosas, não fazem o bem? Agora, por exemplo, atualmente, com todo esse caso do coronavírus, né? Tem muitas igrejas aí que estão fazendo merda, mas também tem certos grupos que estão distribuindo ajuda para aqueles que precisam, estão praticando bem, enquanto o ateuzinho está aí xingando a religião alheia. Então, o anticristo para o satanista não é uma coisa assim que ele deve fazer gratuitamente, né? Tipo, praticar, demonstrar o fato dele ser um anticristo, se a pessoa é, porque não vai trazer bem nenhum, principalmente no país como o nosso, onde a grande maioria é religiosa, assim. Então é importante as pessoas pensarem na sua posição, do seu pensamento de religião, né? Mas, entretanto, todavia, aí que vem o segundo tópico que a gente planejava falar, né, sobre a blasfêmia. Que às vezes nem sempre é um satanista, né, um ateu mesmo, comete o ato de blasfemar, né, de fazer a blasfêmia, e para demonstrar esse ódio, né, e tudo mais. Mas, de novo, entra nesse contexto de que nem sempre convém você praticar o ato da blasfêmia por tudo isso que eu acabei de falar. Mas a blasfêmia tem um papel importante até mesmo no satanismo, porque muita gente é satanista porque já passou por religiões e não teve um passado agradável. Eu, por exemplo, né? Assim, nós tivemos infâncias
terríveis por conta da religião, sabe? Aquela censura terrível, ser reprimido de tudo, tudo que você gosta é do demônio, tudo que você gosta é errado. Particularmente, naturalmente, cresci com, sim, um certo ódio da religião que tentou ser posto em mim goela abaixo quando eu era mais novo. Naturalmente, isso é uma coisa minha. As pessoas tentaram impor isso em mim. Só que assim, eu não odeio a religião em si. Isso é um ponto de vista meu, tá? Que eu tô falando, não é de lá ver, não é... Eu não odeio, eu já disse isso antes. Quando eu tô andando numa rua, eu não odeio, eu vejo uma igreja e não fico com ódio, isso aí não devia existir. Não, as pessoas, se elas querem ir pra igreja, construir uma igreja, beleza. Mas o que eu odeio é alguém bater na minha porta 7 horas da manhã pra pregar a palavra do Deus dela. O que eu odeio é quando essas igrejas ficam até 11 horas da noite berrando ou com um som altíssimo, sabe? O que eu odeio é pessoas religiosas querem se intrometer em política, no que os outros devem ou não fazer, ou usar, ou se vestir. Isso eu odeio. Então eu não odeio, embora eu seja um satanista, eu não odeio a religião alheia. Eu odeio a religião misturada com a ignorância, porque muitas pessoas são ignorantes e usam da religião como bandeira para demonstrar o seu ódio, né? Por exemplo, muita gente naturalmente é homofóbica, certo? E ela vai lá e não, porque tá na Bíblia, porque Deus disse, porque é errado, porque essas pessoas vão pro inferno. Elas usam isso como uma bandeira para elas poderem demonstrar o ódio, sabe? Se elas veem alguém na rua, 2 rapazes de mão dada, ou uma mulher trans, ou um homem trans, ela pode agredir essa pessoa, sabe? Vai lá no povo lá e fica com cartaz que essas pessoas vão pro inferno. Isso que eu odeio. E isso eu odeio tanto. Eu acho que muita gente vai entendendo o que eu estou falando. E nesse contexto, assim, às vezes eu sinto a necessidade de demonstrar o meu ódio, assim. Só que a gente não... O ato de cometer a blasfêmia não tem que vir da gente... Como é que é o nome daquele cara lá? Acho que é o Varg, né? Daquela banda. Eu não sei, eu não conheço, mas eu ouvi dizer que tem um... Posso estar falando muita besteira, de novo, né? É um assunto que eu não conheço, mas eu lembro que tem um cara aí de uma banda que acho que botou fogo numa igreja e matou umas pessoas, ou alguma coisa assim. Tipo, isso pode parecer o cúmulo da blasfêmia, né? Mas você não vai fazer isso, né? Você não vai estragar a sua vida por simplesmente demonstrar o seu ódio a uma religião. Isso seria um pecado, entre aspas, pecado satanista. Seria burrice, você ia ser preso, você ia ser morto, ou quem sabe sei lá o que. Mas, por exemplo, voltando a nós aqui, nós que odiamos tanto essa religião, nós usamos imagens que são, como é que se diz, protestantes a esse ódio. Mas entre nós, entre o nosso meio, se a gente vai numa festa, num grupo de pessoas como nós, ou nós podemos muito bem praticar um ritual entre nós, onde a gente quebra uma imagem cristã, ou uma Bíblia, ou algo do tipo. Mas isso entre não, a gente. Entre nós, exatamente, porque nós sabemos o significado disso para nós. Então isso também envolve, agora para pensar um terceiro tópico, que é ritual, né? Um ato ritualístico disso, né, para expressar essas emoções, essa energia dentro de nós, sem propósito. Se for simplesmente por odiar, sinceramente, é a mesma coisa que um cristão faz. Um cristão vai odiar a pessoa umbandista, a pessoa satanista, a pessoa... qualquer outra religião aí que louva o Alá da vida, simplesmente porque para ela qualquer outra coisa fora do Deus dela tá errado. É um ódio gratuito. Isso não faz sentido, isso não é produtivo, isso, enfim, não tem sentido nenhum. Já, por exemplo, no meu caso, como eu disse, eu não vou ir na frente de uma igreja, queimar bíblias e, não sei, mijar na estátua de Jesus Cristo. Eu não vou fazer isso. O que eu vou ganhar com isso? Eu não vou ganhar porcaria nenhuma. Mas, entretanto, a blasfêmia para algumas pessoas não só é necessária, como pode aliviar, pode servir para ela demonstrar, tanto para ela mesma ou em um grupo de certas pessoas que entendem a mensagem, né,
o ódio que ela sente, porque convenhamos, né? Aí que vem de novo. Nós passamos boa parte da vida da nossa espécie aqui sendo reprimida pela igreja, pelos cristãos. Quem aqui nunca ouviu falar do que a Inquisição fez? Né? Tanto é que antes de organizações satanistas, qualquer coisa era chamado de satanismo, qualquer paganismo era coisa do diabo, do demônio. Sempre foi assim, na real, né? O conceito satânico, até onde eu sei, nasceu assim. Qualquer coisa que não fosse da igreja era contra ela. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não foram queimadas vivas? Quantas pessoas não sofreram o cúmulo assim do lado desumano por conta dessa alienação da igreja? Nossa. Então, eu não posso demonstrar esse ato. Claro que eu posso. Claro que eu posso pra mim. É a mesma coisa se você tá com raiva, você quer socar uma parede, um boneco, você vai fazer um voodoo e tacar fogo num bonequinho, qualquer coisa do tipo. Eu posso muito bem demonstrar isso do meu ódio que eu sinto pela religião. Claro, se eu sinto e qual a mensagem que isso tem pra mim. Mas eu não vou ganhar nada demonstrando isso pro resto do mundo. Talvez a única coisa que eu vou ganhar é infâmia, é má reputação. Porque, de novo, eu sou assim, eu sinto esse ódio, beleza, mas infelizmente a gente também tem que ver o outro lado da moeda. Que nem todo cristão, nem toda pessoa religiosa é ruim, né? Assim como eu falei de muita gente preconceituosa que usa a religião, eu também já vi muita gente que é religiosa e o oposto. Não, isso é a vontade de Deus. O meu filho é gay, é lésbica. Não, eu amo meu filho mesmo assim, a vontade de Deus que assim será, né? Eu já dei vários exemplos da minha avó. Minha avó é uma dessas pessoas que quando ela vê as coisas assim, cada um faz o que quer, né? Como eles dizem, o livre-arbítrio, enfim, isso vem da pessoa, né? Então o ato de blasfemar não tem que ser usado para fazer a mesma coisa que os cristãos fizeram com nós a vida toda. Isso é o que eu costumo chamar de uma pessoa, um cristão invertido. Que a pessoa, eu vejo assim, a religião de igreja é a cor azul e o satanista, o demoníaco é o lado vermelho. E quando um cristão apedreja uma pessoa na rua porque acha que é do demônio, se um cristão demonstra esse ódio com uma pessoa religiosa, ele está fazendo a mesma coisa, a mesma idiotice. E não é isso que a gente quer, não é isso que um satanista deve fazer. Um satanista é bem mais inteligente que isso. Ele reconhece que, embora ele tenha o despertar de ver como a religião acorrenta as pessoas, ele não deve jamais prejudicar ou interferir o caminho dos outros por conta disso. Mas é claro, entretanto, vale lembrar também que se uma pessoa religiosa interfere na sua vida com a religião dela, você também está no total direito de falar que ela não deve fazer isso, de mostrar isso, de se impor respeito, sim. Você deve impor o seu respeito, né, para que essa pessoa pare de fazer isso. Mas, enfim, para resumir tudo, ser satanista não é odiar a Deus gratuitamente, não é odiar as outras religiões, não é debochar das outras pessoas gratuitamente. Pelo contrário, você sabe da verdade, é o que importa. Você vai viver na sociedade e sabe, assim como eu, né? Eu estava conversando com alguns colegas também esses dias, né? Eu sou o tipo de pessoa que mesmo sendo um satanista e a pessoa fala, que bom, né? Graças a Deus. Com certeza, graças a Deus. Porque, pra que eu vou falar algo contra? Tanto é que muita gente, quando fala essas coisas, embora ela ponha Deus em suas palavras, ela quer dizer, pode estar querendo dizer diversas coisas. Por exemplo, quando alguém fala pra mim assim, vai com Deus, né? Obviamente, ela não sabe que eu sou satanista e tudo mais. Eu não fico bravo, eu não fico revoltado, eu não acho ruim. Pelo contrário, eu vejo como ela desejando que vá bem, exatamente, vá bem. Vá com Deus. Obrigado, você também, vá com Deus. Pra ela, se pra ela isso quer dizer, ela tá desejando uma coisa boa, por que eu ficaria bravo? Por que eu ia xingar ela? Por que eu ia ficar revoltado?
Isso não faz sentido. E um satanista evoluído sabe disso. Ele não tô falando que eu sou evoluído ou que as outras pessoas, mas que não faz sentido você odiar gratuitamente as coisas. Não faz sentido você blasfemar sem propósito. Isso também não faz sentido. Viu, Faça galera? só no seu cantinho lá, tudo no meio que privado, assim, só quando quiser, mas, né? De qualquer forma, eu acho que a gente pode falar mais sobre isso futuramente. A gente só sentiu a necessidade de bater um papo mesmo. Mas eu acho que era isso. Eu espero que as pessoas tenham entendido, porque eu tenho refletido um pouco sobre mais coisas que ando lendo nos livros do assunto satânico, e todos eles, basicamente, de uma forma ou outra, falam isso. Mas a gente não vê muito satanista praticar isso. Por contrário, a gente vê muito satanista fazendo o oposto, achando que por ser satanista tem que odiar Deus, odiar com todo o fundo. Eu acho que assim, Lavey diz algumas coisas, né, em algumas partes. Você vai odiar a religião, né, em si. Não desse jeito, mas mais ou menos fala isso. Ele não quer dizer que você vai lá, como eu disse, igual o cara, botar fogo numa igreja. Ele quer dizer assim, você tem que odiar o fato de alguém tentar impor isso em você. Você não pode, se necessário, você demonstre a sua raiva pela pessoa querer fazer uma lavagem cerebral pra você, tudo bem, mas não é pra você sair por aí destruindo a vida dos outros só porque eles são alienados e você não, ou algo do tipo, entendeu? Isso me lembra daquele caso que teve de um cara que fez a live, que foi num monastério, sei lá, não lembro de qual religião, não era uma igreja. Ele fez... muçulmano. Eu acho que ele saiu matando um monte de gente, sabe? Botou uma webcam na cara e fez parecer um jogo, saiu matando um monte de gente. Isso não é um ato satanista em si, isso não representa esse tipo de coisa. Isso é uma pessoa doente, com sérios problemas, que não tem pingo de compaixão pela sua espécie e que não aceita o fato de que cada um escolhe o seu caminho. Isso é burrice. Agora para pra pensar nesse cara. Depois que ele fez tudo isso, o que ele ganhou? Ele ganhou o que? No mínimo, eu não sei o desfecho da história todo, mas ou ele pegou uma pena de morte, ou ele é no mínimo uma prisão perpétua, onde ele pode estar muito bem sendo estuprado, né, na cadeia, comendo, pela expressão, o pão que o diabo amassou, né? A vida dele não tem mais nenhum sentido, certo? Ou seja, ele se autocondenou. Então, valeu a pena tudo isso que ele fez? Ele mudou alguma coisa naquela religião? Pelo contrário, a única coisa que ele fez no mínimo, reforçou aquela religião. Porque isso ia dar motivo para aquelas pessoas falarem, tá vendo? Tá vendo? Olha só o que fazem conosco. Olha só o que é o ódio das pessoas demoníacas aí, ó, elas que estão erradas. Isso é dar razão, isso é de fazer a pessoa religiosa sair como vitoriosa. Então, um satanista sábio tem que ser diferente, ele tem que agir de outra forma, ele tem que ver pelo outro lado. Eu espero que essa mensagem dê para ser compreendida. Se você tem esse ódio, você cresceu tentando ser, que as pessoas tentaram te escravizar com religião, pô, eu te entendo, cara. Só que não é assim que funciona, não é saindo pelo mundo tatuando blasfêmias e coisas do tipo. Não é assim que funciona o mundo, infelizmente. Só porque você sofreu uma coisa não quer dizer que todos devam pagar o preço disso. Por exemplo, eu passei por essa situação terrível na minha infância, na minha juventude, mas muitas outras famílias não fazem a mesma coisa, porque os seus pais, os seus integrantes, embora sejam religiosos, não impõem isso para a pessoa. Então, o meu caso não representa o caso de todo mundo. Enfim, você tem que colocar a sua vida acima de tudo. E isso inclui como as pessoas vão te ver na vida. Porque se a gente quer viver em sociedade, infelizmente, isso gira em torno de, às vezes, engolir coisas que a gente não concorda. É claro, se impor quando precisa, sim.
Mas se você não ganha nada com isso, se a única coisa que você ganha, entre aspas, é ódio, é represália, é as pessoas te olhar torto e potencialmente te prejudicar, então você realmente tem que reavaliar e ver se você deveria estar fazendo aquilo. Porque se vai te prejudicar, por que você vai fazer? Você precisa disso mesmo? Você precisa mostrar que odeia isso? Você vai estar ganhando tudo com isso? Não vai. Eu não conheço uma história de uma pessoa que demonstrou o seu ódio pela religião tão fortemente e ganhou algo com isso. Ah, mas tem Lavey. Tá, mas Lavey ele não ia nas igrejas odiar as pessoas. Verdade. Ele criou todo o seu conceito. As pessoas, até hoje, elas chegam ao satanismo porque elas querem. Ninguém bate na porta da pessoa e levanta aí, bora ser satanista. Ninguém diz isso. As pessoas vão porque elas querem. E você não, né? As pessoas têm que pensar mais nisso. Como eu disse, a gente tem visto, voltado a analisar outros canais e tudo mais, e a gente tem visto muito isso. As pessoas que odeiam Deus e não ganham nada em troca disso. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa pra ressaltar? Não, acho que não. Acho que tá bom. Então é isso, espero que tenham gostado desse papo. Qualquer dúvida, por gentileza, sempre com respeito, deixado nos comentários, a gente responde sempre que possível. Sim. E é isso, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Não se esqueçam de se inscrever no canal também. Compartilhem com aqueles que vocês acham que vão entender a mensagem ou etc. E é isso, tudo de bom. Então tá, tudo de bom pra vocês então. Até mais. Até mais.